O Festival das Bonecas em Gatiacuta vem se desenrolando e antes dele começar, a autora lança algumas pistas de que novos níveis de poderes vão ser apresentados, trazendo uma nova perspectiva dentro da obra, revelando que o Tance ainda não demonstrou todo o seu poder, mas eu descobri o real motivo dele esconder. Você quer saber o real motivo do Tance esconder o seu poder? Eu vou te trazer agora nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 131 de Gatiacuta, que apesar de ser um capítulo com bastante diálogo, ele traz algumas revelações sobre o uso dos poderes, que está cheio de detalhes que vão ser usados no futuro. Então, se você não se ligou nisso, eu vou trazer todos eles para vocês. Eu só te peço uma coisa, deixa o seu like agora no início do vídeo. Caso você goste do vídeo, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece em Gatiacuta. E agora, bora para o review. E começamos o capítulo 131 de Gatiacuta dentro da sala do Corvus e vemos o Tance pedindo um afastamento, já que ele gostaria de viajar e por isso ele quer ficar um tempo fora. Da maneira que terminou o capítulo passado, dava a entender que o Tance já iria para cima do Corvus e já sequestraria ele ou iniciaria uma batalha. E da maneira também que terminou, me fez ficar questionando sobre o nível de poder do Tance em comparação ao Corvus. Mas agora sabemos o plano do Tance, que não é atacar o líder dos limpadores, pelo menos agora. Então, podemos esperar que seja um plano que requer um pouco mais de tempo e possa ser também que envolva mais pessoas do que nós imaginamos. Já que a minha aposta anterior, que para mim o alvo do Tance seria a Amo e o Corvus, pode até mesmo mudar, já que ele quer esperar o Rudo voar mais alto e depois derrubar ele, para que ele não consiga se recuperar desse tombo. Eu vejo que agora todos os limpadores possam ser um possível alvo do Tance, já que ele, na minha opinião, está esperando o Rudo ter mais afeto com os limpadores, então bandeiras de alerta em todos eles. Mas basta saber se isso vai ser possível, já que o relatório da Tommy pode colocar uma interrogação na cabeça do Corvus ou até mesmo esclarecer as suas dúvidas em relação às atitudes do Tance. Eu ainda acho que uma batalha entre esses dois vai ser algo inevitável, mas vemos que se passaram 2 dias depois dessa conversa entre eles. Vemos que a Semiu está indo para um bar e lá dentro ela encontra o Enjin, aonde ela fala que ele finalmente consegue uma noite de folga, mas quer passar o seu tempo livre encarando um Shocker. O Enjin diz a ela que quer o mesmo que ele, e esse mesmo que ele diz está se referindo ao Rudo, que quer encontrar o criador desse dispositivo, que possivelmente é o Corvo Branco, como o Kuro revelou nos capítulos passados. A Semiu pergunta a ele como o Folo está e se os poderes do Rudo afetou ele fisicamente. O Enjin diz que não, mas o Folo está preocupado com o nome do seu Jink, já que é o mesmo nome do seu amigo Alan. Eles conseguiram fazer uma análise dos poderes do Folo e notaram que ele cria uma explosão gerada através do estresse, aonde ele se acumula e quanto maior o acúmulo do seu estresse, maior vai ser o poder dessa arma, que é um tipo de ataque que foca na defesa, que espera o momento certo e desencadeia um golpe extremo, tendo um efeito colateral aonde não pode dar vários golpes seguidos, já que depois de liberar ele, tem que acumular esse estresse de novo para um novo ataque, sendo esse o seu maior problema. A Semiu responde que quanto mais especial é o poder, maior é a sua fraqueza, que objetos como Duenjin, Zanka e Ryo têm objetos simples que podem lutar sem sofrer riscos de efeito colateral, já que o uso do objeto do Folo pode resultar em sérios problemas de saúde mental. E depois dessa explicação dos poderes do Folo, eu vejo que por mais que seja algo simples, o uso desses objetos, consequências no seu uso são algo inevitável e dependendo do que você alimenta eles, eu te garanto que a partir desse momento, a autora vai usar em outros personagens algo como: quanto maior o seu poder de destruição, maior o efeito colateral que ele vai ter no seu uso. Somando tudo o que ele disse sobre os poderes do Folo, eu vejo que isso pode ser aplicado ao Rudo, no caso, o uso das suas luvas, que podem também ter algum efeito colateral. No caso, quanto mais o Rudo usar as luvas,
o aumento daquela coisa que a Semiu viu que tinha dentro do Rudo, maior vai ser o poder daquilo. Já pensou se cada vez que ele usar alguma arma e isso seja um acréscimo de poder dentro daquela coisa que está dentro dele? Imagina só como isso vai se tornar. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Então, pode apostar que essa conversa vai ser usada como base para mais para frente quando a autora estiver inserindo novos jinks, que para mim esse Festival das Bonecas vai ser uma enxurrada de novos poderes com altos benefícios, mas também com efeitos colaterais em cima dos usuários. Mas, de volta à conversa deles, o Enjin nota algo importante, que quando a Amo usa os seus poderes, a sua bota não fica em modo arma. A Semiu fala que isso foi o potencial que o Corvus viu nela, que quando ela tiver o completo entendimento dos seus poderes, eles verão uma nova transformação dela. E eles dão graças a Deus que agora ela está do lado deles e falam que ela pode estar suprimindo os seus poderes em seu subconsciente, já que um Jink reflete o seu usuário e por isso que o nome fica gravado nele, o que significa que enquanto o usuário não estiver com seu nome em sua arma, é porque ele está se contendo. E que bomba o Enjin acabou de soltar, que abre margem para muita coisa, e se somarmos ao que foi dito antes, pode dar uma bagunçada. Deixa eu dar uma explicada para vocês. Vamos voltar no capítulo 120, onde o Rudo e o Tanse estão combatendo aquela besta de lixo. E a autora fez a questão de enquadrar os dois Jinx no mesmo lugar. A 3R do Rudo e o Tokushin do Tanse. E dá para notar o nome do Rudo lá na arma. Já o próprio Tanse explica que ele estava se segurando, mas era impressionante que o Rudo possa gerar algo similar ao seu poder com o uso de apenas a sua habilidade. Ele desdenha do uso dos poderes do Rudo, já que ele não está fazendo um bom uso ainda. Só que e se essa arma que o Tanse está usando não seja dele? E tudo isso é parte do seu disfarce, para poder esconder algo ainda maior. Bom, eu posso estar meio que viajando, mas o que abre margem para isso é que temos no mesmo capítulo eles discutindo que o Folo despertou, mas que o seu nome não está no Jink, e sim o nome do seu amigo Alan. Então, será que uma pessoa que tem uma personalidade e um ideal igual a outra, ela pode usar os mesmos Jinx? Bom, eu acho que esse capítulo abre margem para isso. Agora, se usarmos esse tipo de pensamento no Tanse, que pode estar usando um Jink de alguém bem próximo a ele, podemos até ter uma reviravolta inimaginável, já que ele não está usando o seu Jink real e pode até surpreender com novos poderes, e pode ser esse o motivo do seu recuo de não atacar o Corvus nesse momento, já que o seu papel por ali foi feito. Eu já venho falando que da mesma maneira que temos outras bases de limpadores espalhadas por aí, não vai ser surpresa, pelo menos para mim, se o Tanse for um vândalo de outra área, não a mesma que usa o Dio, mas em uma outra organização escondida por aí. E podem aumentar a escala de poder em relação ao Tanse, porque ele é muito poderoso. Mas se você acha que parou por aí, o Enjin está imparável nesse capítulo, já que ele solta um questionamento bem conveniente em cima da Semiu, já que ela também vai tirar uma folga, e ele chega a perguntar se isso é uma ordem do Corvus. Ela diz que não tem nada de errado querer tirar uma folga. O Enjin chega até a descontrair, dizendo que toda vez que ela tira uma folga, ela começa a encher a cara, mas ela rapidamente corta ele e diz que sabia que o Enjin iria descobrir tudo, que ela vai escrever o seu nome no Jink para ver o futuro. E eu achei isso genial, porque o diálogo que eles estão tendo nos dá uma nova dimensão dos poderes dela, e que abrem margem para ser feitas outras teorias sobre o Tanse, mas também indicou o que ela vai fazer nessas férias, que o uso dos seus poderes pode resultar na perda da visão da Semiu, como um efeito colateral por ela estar vendo o futuro. Ela até tenta tranquilizar o Enjin que no caso, se isso for rápido, não vai haver problemas, e a sua suspeita é baseada em algo que o Corvus viu, que é algo que acontecerá em breve. Então, galera, eu confesso para vocês que eu tinha uma suspeita em cima da Semiu. No caso, quando o Rudo chegou nos limpadores, ela deu uma examinada nele com os seus poderes e viu que ele tinha uma coisa dentro dele que a surpreendeu, já que aquilo
poderia destruir o mundo, mas foi dito que até se ele tivesse alguma intenção maligna, os poderes dela deixaria a intenção ser exposta naquela hora. E eu fiquei pensando assim, ué, como a CMU não viu isso em relação ao Tance, o que para mim era uma brecha de que ela poderia ter facilitado a entrada do Tance. Eu meio que ainda acho isso e eu vejo que poderíamos ter dois desfechos dentro disso. No caso dela indo para essa missão e sentindo o risco na pele de ser descoberta pelos limpadores, que ela facilitou a entrada do Tance por ser uma companheira dele, ou caso contrário, no caso o Tance a descobrir. Eu não consigo imaginar ela vendo no futuro um plano mirabolante do Tance ou quem quer que seja e não explorar ele em sua totalidade, mas em consequência perdendo a sua visão. Eu acho que ela pode até prever um mega apocalipse ou que o Rudo pode trazer a redenção através dos seus poderes para esse mundo. Mas uma coisa que para mim é inevitável, o Tance não está agindo sozinho, ele está com alguma organização trabalhando junto com ele. E eu acho que temos a explicação do porquê o Corvus colocou a CMU e a AMO para trabalhar diretamente com ele, já que os poderes da CMU e da AMO se enquadram em armas que dão a oportunidade para elas serem espiãs, já que não tem a sua alteração nas armas e não chamam a atenção, e isso é uma boa oportunidade delas se infiltrarem em qualquer lugar. Mas voltando para a parte final do capítulo, vemos que o Augusto está super animado, já que o Festival das Bonecas é no dia seguinte. Ele entrega todos os novos uniformes e vemos que o Rudo pergunta a Amo se ela vai no festival e ela diz que sim, que isso foi um pedido do Corvus para ela. E quem vai ficar na base são apenas o time auxiliar que vão ajudar o Folo a treinar o seu Jink. O Zanca ainda não teve a oportunidade de lutar contra o Folo, mas quando retornar, vai dar uma olhada nos seus poderes. O Augusto diz para todos olharem as suas fantasias que ele ficou várias noites elaborando cada uma delas, e temos o balão de fala do Rudo, que está com um objetivo diferente do Augusto nesse festival, que é encontrar o Corvo Branco sobre o qual o Kuro passou as informações, sendo ele o criador do choque e ter uma parte da série Vigia. O Zanca pergunta quem são as outras pessoas que vão para o festival e o Augusto diz que tem uma adição do Enjin e da Eixa e os outros limpadores da Matriz do Sul que irão mais tarde. E além deles, ele aponta que diz que tem outro esquisito que não consegue participar nem de uma conversa, que é o Fu. O Fu responde que ele está trabalhando com os garis em um período de teste. E chegamos no final do capítulo com a fala do Augusto dizendo que ele tem a sensação de que algo vai acontecer nesse Festival das Bonecas. Bom, galera, como eu venho falando nos vídeos anteriores, eu estou bem hypado para esse festival. Eu não sei como vai ser a dinâmica por lá, mas pelo fato de que os auxiliares estão na base, então não teremos bestas de lixo. Eu estou começando a crer que o festival é baseado em um desfile de roupas e depois disso deve ter algumas batalhas entre os Gears. Eu acho que deve ser um desfile de moda e no final eles fazem um coliseu entre eles, mas isso é um achismo meu. E se você tiver algum, deixa aí embaixo no seu comentário. O que eu vejo é que a Keiurana está preparando e teremos uma diversidade de grupos dentro desse festival, como os limpadores e os vândalos querendo informação sobre o criador do choque e possivelmente teremos os carcereiros. Bom, eu estou bem animado para o início desse novo arco e para você ficar por dentro de tudo que acontece em Gachakuta, se inscreve no canal e deixa o seu like, eu te espero no próximo review e valeu!